Essa pergunta sobre se a teologia esfria o crente, se ela esfria a fé de alguém, é uma pergunta que todo mundo que lida nesse universo de teologia, seja curso, sejam teólogos, todo mundo tem que responder. E sempre, quase que a nova turma que abre num seminário, os pastores vão ter que dedicar tempo para responder essa questão. Cada nova geração que surge, a gente tem que parar para tocar no mesmo assunto. Se a teologia tem essa capacidade de esfriar a fé, a vida com Deus, né? essa paixão pelas coisas. E eu acho isso muito engraçado, porque isso é um fenômeno do nosso tempo. Se a gente voltar um pouquinho atrás, alguns séculos atrás, essa pergunta não era feita. Então você não ia lá numa igreja por volta aí de 1700, nem mesmo por volta de 1800, você não ia ter pessoas da igreja perguntando: você vai fazer seminário? Você vai fazer teologia? Cuidado, hein? Eu conheço gente que estudou teologia e que ficou maluco. Eu já escutei isso centenas e centenas de vezes. Mas você não ia escutar numa igreja por volta de 1800, 1700, 1600, esse tipo de mentalidade não existia. E isso é muito interessante perceber. O que essa geração não fazia essa pergunta e por que a nossa geração faz essa pergunta? Porque a gente traz a sensação de que a igreja o tempo todo sempre perguntou isso. Desde a época de Jesus, de Pedro, de Paulo e assim depois de João, as próximas gerações. E você vai fazer teologia esfria a fé do crente, né? A gente tem a sensação que a igreja primitiva já perguntava isso, mas isso é mentira. Essa coisa de perguntar se teologia esfria, isso é uma coisa moderna, isso é uma coisa que tem menos de 100 anos. E aí a gente precisa fazer essa pergunta: por que só essa nossa geração que faz essa pergunta? Por que todas as outras gerações de cristãos nunca perguntaram isso? Aí é fácil responder, porque essas outras gerações tinham consciência que eram ignorantes. A nossa geração não tem essa consciência. E enquanto a gente não tiver essa consciência da nossa ignorância em relação às coisas de Deus, a gente vai continuar fazendo esse tipo de pergunta. Então, a teologia precisa ser um movimento de quem está com fome. A teologia precisa ser uma realidade de que provoca humildade. Então, essa ideia de que você estuda teologia e você fica mais soberbo, isso é uma coisa que não faz nenhum sentido. Então, você pode me perguntar: tá, mas tem algum tipo de teologia que esfria? Sim, tem. Uma teologia que não é cristã, né? E tem muita gente dentro da igreja com esse tipo de teologia. Então, essa teologia que não é bíblica, que não é cristã, essa teologia esfria, sim. Porque vai criar um intelectualismo, vai criar uma soberba. Porque na sua jornada como pastor, ministro, você vai encontrar gente ignorante. Ignorante no sentido simples da palavra. Não estou aqui fazendo um xingamento. Eu estou falando assim, gente que não conhece, gente que não sabe e que está perdida. E se é presa fácil para todo mundo. Então, quando você encontra essa pessoa que ela simplesmente não sabe, ela vai estar aberta para te ouvir. Mas você vai encontrar pessoas que amam conhecimento, mas não têm humildade. E isso é um grande problema, porque se você encontra pessoas que amam conhecimento, mas que não são humildes, essas pessoas vão ser as primeiras a colocarem obstáculos para aprender alguma coisa diferente do que elas já sabem. Então, um avivamento passa sobre o tipo de relação onde as pessoas começam a enxergar essa fragilidade e essa necessidade de que a gente precisa de conhecimento de Deus e que às vezes o conhecimento de Deus é uma questão de vida ou morte. Então eu gosto muito de uma frase, os meus professores, os meus amigos e pastores, muita gente usa essa frase no meio da teologia reformada, de que uma boa teologia termina com doxologia. O que significa isso? Se você fizer teologia cristã, não tem como você terminar senão de joelhos dando glória a Deus. Se você começa a fazer teologia e você não termina de joelhos dando glória a Deus, você se perdeu no meio do caminho. Então a resposta é: teologia esfria? Cristã nunca. Porque enquanto você estiver fazendo o seu trabalho, esse seu exercício teológico, você vai se render, você vai perceber a sua dependência, ou como Jonas Madureira fala, a sua inteligência humilhada. E quando a sua inteligência é humilhada, você percebe a pequenez dela. Então, teologia esfria o crente, isso é um mito moderno, que veio da sensação moderna de já saber todas as coisas.